Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula de vinho em formato de podcast. Eu sou o professor Marcelo Vargas, nós vamos rodar a vinheta e já vamos para o conteúdo. Olá, 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 sejam todas muitíssimos bem-vindos. Estamos começando uma aula especialíssima hoje para falarmos sobre a maravilhosa Borgonha. Assim, a Borgonha, ela tá ali nas minhas top 3 regiões do mundo, óbvio, né? Ali junto com o Piemonte e mais talvez a Toscana, né? Piemonte e Borgonha estão sempre brigando pela minha top região de vinhos do mundo. Estão sempre as duas ali, né? Taco a taco, pau a pau. Porque é um lugar simplesmente maravilhoso. É um lugar simplesmente incrível por causa de todo o seu contexto, não somente a questão dos vinhos. É óbvio que os vinhos também são importantes, e dão a grande referência para a área. E o que a gente vai fazer é exatamente entender um pouquinho de todo esse conjunto da Borgonha e hoje entrar numa área bem importante, que é uma das mais importantes, que é a Côte de Beaune. E para a gente falar um pouquinho sobre isso, o que a gente vai fazer? Vamos olhar um pouquinho da Borgonha como um todo e vamos entrar na Côte de Beaune e aí a gente começa a separar um pouquinho por nível de classificação, e aí a gente vai um pouquinho entender alguns dos vinhos regionais importantes que podem ser feitos na Côte de Beaune, e também entrar para os villages, um pouquinho dos Premier Cru e os Grand Crus, que são, né, os Grands Crus são os mais importantes vinhos brancos do mundo, são os mais caros vinhos brancos do mundo, feito aqui nessa área. Inclusive, eu estava lá na Borgonha, agora, final do ano passado, e a gente fez uma imersão bem importante lá, visitando produtores bem importantes, né, as principais apelações, provando os vinhos lá diretamente nos produtores, entendendo esse processo de mudança. E essa foto que eu fiz aqui, vamos botar ela um pouquinho maiorzinha aqui para vocês verem. Eu fiz exatamente lá na Côte de Beaune, num village chamado Chassagne-Montrachet, que Chassagne-Montrachet é um dos mais importantes villages da Borgonha e que produz vinho Grand Cru branco aqui. E a gente já consegue ver nessa foto um pouco desse contexto de terroir. Aqui eu estava num produtor lá chamado Guillemot, que faz vinhos bem importantes, e até que, aliás, que chegam aqui no Brasil pela Grand Cru Importadora. E a gente lá rodando a região e olhando assim, fazendo essa foto, ou seja, uma foto que tem aí há alguns meses, percebam o solo aqui, bastante claro, com presença de bastante calcário, também presença de marga. Marga é aquele solo de argila com presença de calcário, e que é um relevinho. Vocês estão vendo que aqui do lado tem uma inclinação. Lá em cima tem uma florestinha. Então a gente consegue ver esse contexto de terroir aqui, que forma o que de melhor a Côte de Beaune tem no contexto de fatores geográficos para uvas de altíssima qualidade, para fazer vinhos de altíssima qualidade. Então, só aí a gente já começa a ver um pouquinho desse contexto de terroir. Mas para a gente chegar nesse conjunto, e eu vou fazer isso com vocês, eu vou fazer aqui uma introdução sobre a Côte de Beaune, fala um pouquinho sobre a Borgonha como um todo, e depois a gente vai dar uma olhada em alguns rótulos que eu separei da área, inclusive são rótulos todos que chegam aqui no Brasil, e fala um pouquinho sobre o que eles representam no sentido de classificações. Borgonha é daqueles locais, é daquelas apelações, porque a gente está falando de algumas apelações, que precisa tempo para se aprender. Não adianta, a gente tem que ir estudando aos poucos, né? Tem alguns críticos de vinho que falam que uma vida inteira é pouco para se aprender sobre a Borgonha. E realmente, tem bastante o que entender sobre esses vinhos.
Mas a gente já parte falando da Borgonha, que são os vinhos brancos mais caros do mundo. Eu falei que são os vinhos brancos, os melhores vinhos brancos do mundo. Isso aí é um pouco ousadia da minha parte falar. Mas a gente pode, com certeza, definir que são os melhores no sentido de preço. Melhores em qualidade? Bom, tem muito vinho branco bom no mundo, mas com certeza, alguns dos melhores estão aqui na Côte Bonne, quando a gente fala de brancos. Também alguns tintos muito interessantes, mas os mais caros. Com certeza os mais caros. E por que eles são mais caros? Porque eles têm muito prestígio. E eu já separei, vou provar com vocês agora, porque eu acabei de servir, é um vinho, um Village, que é Pernod Vergelès, 2020, tá? Da família Glantenay. 2020 é uma das melhores safras para vinhos brancos da Borgonha. Já vou mostrar alguma questão das safras. Bom, né? A Côte Bonne é a área principal para vinhos brancos. Aqui a gente vai ver alguns vilarejos e que são mais representativos. E esse eu servi aqui uma dose para vocês, ó. E vocês já conseguem ver que mesmo esse vinho sendo 2020, opa, aqui, ó. Vocês podem ver que ele tem uma intensidade um pouquinho maior. Esse é um vinho que passa algo em torno de 11 meses em madeira. Então, já um vinho branco para ficar todo esse tempo em madeira já precisa ter uma uva com uma qualidade muito alta, né? Precisa ser muito representativo. E já visualmente é que ele tem ele é um vinho branco tranquilo. Ele é completamente límpido, tem uma intensidade média. A tonalidade dele é uma tonalidade aí puxando de um palha para um toquezinho puxado para o dourado. Mas o que mais interessa para a gente é exatamente nariz e boca. Então, a gente já no nariz sente um vinho, ele é correto, só aromas positivos de vinho, uma intensidade média para média mais. Está começando a se desenvolver um pouquinho. Média ainda classifica ele melhor, mas ele sobe, né, um pouquinho do médio. E a gente já sente sem agitar a taça esses aromas, né? De um cítrico bastante maduro. Tem até um toquezinho lá puxado por uma casquinha de melão. Tem essa nota de um pouco de chá seco, lembra um pouquinho de aquela erva cidreira seca. Tem um toquezinho floral, e aí os aromas mais puxados para um secundário. Tem um pouco daquele aroma do favinho de mel, tem um pouco daquele aroma que remete a um toquezinho, leve toquezinho resinoso, muito gostoso, né? Um leve toquezinho caramelizadinho também. E aí, agitando a taça, a intensidade dele fica média mais e bastante nítida. Os aromas são bastante francos, né? São bastante diretos. Eles são nítidos, fáceis da gente entender. E isso é ótimo. Mas, assim, já tem uma complexidade interessante. Em boca. Nossa, em boca é delicioso. Ele tem uma redução em boca gostosa. Ele é um vinho bastante seco, então ele é um vinho que é seco. Ele tem esse corpo médio mais. Ele tem uma acidez que é alta. É bastante ácido. Mas é muito gostoso, porque essa acidez segura um pouco desse conjunto, desse álcool. Esse álcool dele é um álcool muito integrado, mas também é um álcool médio, subindo um pouquinho, mas muito bem integrado, traz corpo. Mas o principal desse vinho é sabor e persistência. Então, em boca, tem uma amplitude de sabores muito interessantes. Ele é amplo em sabores. E é isso que faz a Borgonha ser tão destacada. Porque seus vinhos são amplos em sabores. E nossa, eu tô aqui com vocês falando e tô com o sabor do vinho em boca. Esse vinho, o nível de qualidade dele é um vinho muito bom, né? Ele é de bom para muito bom. Tem, né? Dá para ficar discutindo ali, tá, mas já classifico ele como muito bom. E entrega muita qualidade. E assim, comprar vinho da Borgonha tá muito difícil. Porque o que a gente sabe que realmente é bom tá muito caro. Então, garimpar esses produtores que são bons, em safras boas, com preços interessantes, vale muito a pena. Então, fica a dica aí para vocês. Porque tem algumas vinícolas que chegam hoje bem no Brasil. Claro, Borgonha é disputado no mundo inteiro, mas achar esses produtores, então, tipo, a Côte Bonne é uma referência para vinhos brancos. Achar esses produtores em safras boas, com promoções, principalmente no Brasil, quando acontece promoções das importadoras, vale bastante a pena.
né? Claro, quanto maior o nível hierárquico, mais caro é o vinho. A Côte de Beaune, por esse seu conjunto de terroirs que eu vou falar para vocês, é muito favorável para vinhos brancos e também vinhos tintos. Claro, as duas uvas mais famosas vão ser as clássicas da Borgonha, que vão ser a Pinot Noir e a Chardonnay, e a Côte de Beaune com, vamos lá, umas pitadas extras para Chardonnay. Porque os brancos mais importantes da Borgonha vão estar aqui na Côte de Beaune. Agora, a gente também já olha, e quando a gente fala de preço, é importante a gente pensar algumas coisas. A Borgonha está cada vez mais escassa, cada vez mais rara, principalmente dessas duas grandes áreas, que é a Côte de Nuits e a Côte de Beaune. Quanto mais importante é o produtor, quanto melhor é a safra, quanto menor é o volume que se produziu naquele ano, tudo isso vai deixando os vinhos mais caros. Então a gente já arranca de vinhos caros. E mais do que isso, como tem vinhos muito, muito caros aqui, esses vinhos muito caros também ajudam a puxar o preço dos demais. Então aqui a gente tem um produtor muito famoso, que é o Domaine Lefebvre, que é um produtor um dos mais importantes aqui da Côte de Beaune. E a gente olhando aqui um rótulo dele, né? Aqui é um Chevalier Montrachet Grand Cru 2011. Assim, a gente olhando aqui já vê que, cara, esse vinho é caro. Esse vinho é muito caro. Porque aqui é um produtor importante, é um Grand Cru da Borgonha, é um, bom, enfim, é aquele conjunto de informações que diz assim, esse vinho é muito caro. E esses vinhos muito caros, principalmente os Montrachets, eles acabaram puxando o preço de vinhos em volta que não eram, às vezes, tão valorizados. Inclusive, foi uma estratégia que a Borgonha usou em alguns vilarejos, foi de trazer o nome de um vinhedo importante para o vilarejo conseguir trazer esse nome para os seus vinhos em geral, mesmo não sendo Grand Cru. Montrachet é um exemplo. Montrachet é um vinhedo muito importante que faz um Grand Cru muito importante, Montrachet. E aí eles pegaram a cidadezinha, o vilarejo, né, o Ville de Chevalier, pegou e trouxe o nome de Montrachet para agregar. Então a gente tem dois vilarejozinhos, né? Aqui na verdade é o Grand Cru, né? Chevalier é o Grand Cru, mas pegar os dois vilarejos que a gente tem, Chassagne-Montrachet e Pourry-Montrachet, são dois vilarejos que trouxeram os nomes Montrachets e agregaram. Então trouxeram os nomes Montrachets que era importante. Chevalier Montrachet é um Grand Cru que trouxe o nome Montrachet para agregar também. Então, tipo, tudo que é associado a Montrachet é muito caro. Então a Borgonha também tem isso de trazer uma valorização extra para os seus vinhos, né? Daqui a pouco eu dou uma olhada nesses dois villes, né? Tanto de Chassagne quanto de Pouligny, para vocês darem, né? Pouligny e Montrachet, que aí vocês conseguem dar uma olhadinha e entender um pouquinho isso, né? Então, de trazer o nome de um vinhedo Grand Cru, hoje famoso, para o nome de um vilarejo, para outro, né, outro Grand Cru importante, e conseguir ter esse destaque. Mas a gente olhando aqui na tabela de safras, 2023, né, então aqui a última tabela da Wine Enthusiast, percebam que a Côte de Beaune, ela é avaliada nos seus vinhos tintos e nos seus vinhos brancos. Falei da safra 2020. Safra 2020 avaliada com 96 pontos para os tintos e 96 pontos para os vinhos brancos. Ou seja, uma das melhores safras da história da Borgonha, tanto para tintos quanto para brancos. Tá, ok. Foi a melhor? Aí depende, né? A gente fala da safra 2015, que foi histórica, a gente fala da safra 2017, da safra 2018, vai depender muito aí da área específica, né, do produtor, do vinhedo, mas estamos numa das safras mais icônicas. E safra 2020, gente, aí atenção, tá? Safra 2020, no meu entendimento, é uma das melhores para vinhos brancos de toda a história da Borgonha. E é a safra que está no mercado agora, inclusive com algumas promoções. Então, dica para vocês, comprem safra 2020. Vinhos brancos de produtores importantes, de apelações importantes, de vilagens importantes, porque realmente vale a pena, assim,
a gente provando o vinho, a gente já consegue perceber isso. E assim, tem uma coisa muito interessante de alguns vinhos brancos aqui da Côte de Beaune. Eles conseguem ter uma característica em boca que é muito peculiar, que envolve essas notas mais salinas, essas notas um pouquinho mais minerais, como alguns dizem, com um contexto de notas frutadas, mas muitas vezes com notas especiadas, que começam a se desenvolver com o tempo, principalmente para os vinhos, falando dos vinhos brancos, assim, notas que lembram um pouco gengibre seco, lembram um pouco, às vezes, nota de dill seco, né, o endro seco, lembra notas de aqueles, às vezes até um toquezinho puxado por um anis estrelado, meio sequinho, lembram, assim, são aromas muito gostosos e muito peculiares, junto com, muitas vezes, essas notas da fruta, mas essas notas da fruta não são aquela explosão de fruta, aqueles fruit bombs de Novo Mundo, junto com essas notas do favo de mel, junto com essas notas, e isso em boca, esse sabor, com essas texturas, porque são vinhos que têm um pouquinho mais de corpo, são vinhos que têm essa nota mais salgada em boca, ou seja, a amplitude de características em boca fica grande. E isso deixa esses vinhos tão amplos, tão interessantes. Mas não só isso, é um lugar muito bonito. Quem for visitar a Côte de Beaune, minha sugestão é faz hospedagens na cidadezinha de Beaune, que é uma das maiores da região. Aliás, a gente fala, né, da Côte d'Or é a cidade para ficar hospedado para visitar a Côte d'Or inteira. A Côte d'Or tem ali algo em torno de algo perto de 60 quilômetros, né, do extremo norte até o extremo sul da Côte d'Or, dividido em duas partes, que é a Côte de Nuits e a Côte de Beaune. Beaune fica mais ou menos no meio do caminho, que é essa cidadezinha linda, que tem o Hospice de Beaune, né, que é onde acontece, inclusive, o leilão, em novembro, acabou de acontecer agora, o leilão clássico, que é um leilão beneficente, e dá para visitar aqui o Hospice, que foi um hospital criado aí há alguns séculos atrás, exatamente para atender as pessoas carentes e tudo mais. Ele tem esse formato de telhado lindo, muito peculiar. É um lugar lindíssimo, e hoje é um museu, você pode visitar, e vale muito a pena. Fica no centrinho de Beaune. Beaune, aliás, uma cidadezinha pequena, como os vilarejos da Borgonha como um todo, e Beaune ela é um pouquinho maior. Nossa, você faz toda ela a pé, principalmente a parte do centro histórico, e tem várias opções de hospedagem, vários restaurantezinhos pequenininhos. Então, sentar na pracinha de Beaune e pegar daqueles pequenos bistrozinhos e pedir uma garrafa de Borgonha com os queijinhos clássicos da região, um negócio, ó, divino. Tá? E aí visita o Hospice de Beaune, porque, né, vale a pena, é algo histórico e chama muita gente, porque realmente é muito impactante o que é a Borgonha para quem gosta, estuda vinho, para quem é profissional do mundo dos vinhos, né? E realmente é bem, bem interessante. Tá, eu vi que algumas perguntas de vocês, a Cláudia perguntado se paga para entrar no museu. Paga, mas paga, se eu não estou enganado, acho que é 8 euros, tá? Que paga para entrar no museu, não é caro, não. Paga algo em torno de 8 euros. Aí depois tem a lojinha lá, tem os vinhos do hospício que pode vender, vocês podem comprar e tudo mais. O Fernando tinha falado, os Côte de Beaune, Pinot Noir da Joseph Drouhin está na casa de R$800 na Mistral. Legal. É isso, né? Produtor importante, acabam sendo bem, bem significativos. Acabam sendo caros, né? Quanto mais importante o produtor, acaba sendo mais caro o vinho, né? Não tem jeito. Tá? Vamos lá. Tá, o pessoal disse que tá... A Linda Liz falou, prof, tô babando aqui, vontade de tomar esse vinho. Tu tem razão, Liz, porque assim, ó, o vinho tá uma delícia. Uma delícia. E isso que eu falei para vocês, que a região acaba influenciando no preço dos vinhos, ou seja, o próprio nome, né? O nome Beaune, o nome Montrachet, esses nomes acabam impactando muito no preço dos produtos como um todo. A Côte de Beaune, ela é famosa pela qualidade de seus produtos, mas também pela distinção.
Olha aqui, ó, tabela de safra, ou tabela não só de safra, mas de preço de vinhos mais caros listados pelo Wine Search, considerado atualmente os 10 vinhos mais caros do mundo. E aqui eles têm uma metodologia para fazer essa classificação, né? Por que seriam os vinhos mais caros atualmente? Então eles dizem, ó, são vinhos que têm várias safras no mercado, vinhos que tenham lançamentos regulares. Então tem toda uma listagem aqui de regras para poder ser linkado e ser considerado os vinhos mais caros hoje do mercado. Então assim, ó, o vinho tem que ter pelo menos 5 ofertas em lojas diferentes, tem que ter pelo menos 4 safras no mercado, pelo menos safras nos últimos 10 anos. Então tem todo um regramento aqui para dizer assim, então, esses são os vinhos mais caros com preço médio no mercado. Mas essa tabela é uma tabela, até botei o linkzinho para vocês aqui, que vocês conseguem acompanhar diretamente lá no site da Wine Search. Ela vai mudando, claro, né? Então, cada vez que um vinho muda um pouquinho, vai mudando, mas vocês conseguem ver bem noção aqui, essa tabela do final de junho de 2023. Então, pode ter tido uma pequena mudança, uma variação para cima ou para baixo, mas vocês podem ver aqui o seguinte, dos 10 vinhos mais caros hoje, listados pela Wine Search, vocês já conseguem ver que Borgonha são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 dos 10 são da Borgonha. Né? Tem só o Egon Miller aqui, que é lá do Mosel, na Alemanha, que não é Borgonha. Então, o resto tudo Borgonha aqui. E desses 9 dos 10 mais caros, então 9 dos 10 vinhos mais caros do mundo hoje são da Borgonha. E desses 9, a gente tem 1, 2, 3, Musigny, Chezot, 4. Dos 9, até fazer, né? Dos 10 vinhos mais caros hoje no mercado, 4 são vinhos brancos da Côte Bon. Tem um Chevalier Montrachet, tem um Batard Montrachet, tem um Criot Batard Montrachet e tem um Montrachet. Aliás, é um Montrachet do Domaine Lefebvre ali que a gente estava dando uma olhada. E a gente está vendo aqui, quer dizer assim, ó, o preço, né, que tem no mercado, então a gente está falando de vinhos acima de 20 mil euros hoje, não vê que é dólares, né, 20 mil dólares hoje no mercado. São vinhos muito caros, muito caros. Então, dos 10 mais caros, a gente tem 4 que são aqui da Côte Bon. Claro, 4 grandes crus, né, aqui da Borgonha, aqui da Côte Bon. Mas para a gente chegar lá, a gente tem que dar uma olhada aonde está a Côte Bon. E o primeiro pensamento que a gente tem que ter é que a gente está na Borgonha, na parte central da França, entre um relevo muito fragmentado, muito diferente, uma região que, quando a gente fala da Côte Bon, a gente já viu que tem alguns dos vinhos mais caros do mundo, todos eles brancos, de modo geral, e que tem um prestígio histórico há muito tempo. Porque a criação das apelações na França, elas foram lançadas a partir de 1936, mas antes disso, já tinha um conceito muito forte dos vinhos da Côte Bon. Já tinha um conceito muito importante de valorização. A história da Borgonha eu vou repassar daqui a pouquinho, muito rapidamente, mas começa lá no ano de 1100, na abadia de Citeaux, com os monges. Mas a área de Beaune se torna tão famosa, tão importante, que os vinhos em volta de Beaune começam a ganhar a citação de Vins de Beaune. Ou seja, dizendo que esses vinhos vêm da área de Beaune. E esses vinhos acabam tendo aí preços muito importantes, muito altos há muito tempo. Então, Beaune é uma área de valorização muito grande. E a gente olhando um pouco os dados da Borgonha, e aqui são dados oficiais da Vin de Bourgogne, né, são dados oficiais da entidade que organiza os vinhos da Borgonha, a gente consegue ver aqui que
vinhos que venham da área da Côte de Beaune representam 13% dos vinhos da Borgonha. Mas aqui uma observação, porque aqui, nesses 13%, estão englobados os vinhos Village, Village Premier Cru e Village Grand Cru. Então, são esses 3 níveis que estão classificados nesses 13%, porque a área da Côte de Beaune também permite fazer os famosos vinhos regionais. Eu vou dar uma pincelada neles também, porque só os vinhos regionais da Borgonha inteira representam algo em torno aí de 50%, né? 48% dos vinhos da Borgonha, da região toda da Borgonha, que envolve várias apelações. Na Côte de Beaune, 13% dentro dos níveis Village, Village Premier Cru e Village Grand Cru, que são os mais importantes. Os vinhos regionais, a gente pode encontrar vindo de uvas de qualquer lugar da Borgonha. Quando a gente fala vinhos Village, Village Premier Cru e Village Grand Cru, a gente está falando de vinhos que tem que vir especificamente de uma área, né? Aquela área que é demarcada. E esse é um ponto importante da Borgonha, porque a Borgonha, o que ela classifica são as suas áreas. O que tem a apelação na Borgonha são as áreas. Não à toa que esses vinhedos da Borgonha, essa paisagem vitivinícola da Borgonha é patrimônio mundial da Unesco protegido. Que isso é e realmente, né, ele é um bem da humanidade. É uma preciosidade que a gente tem na humanidade. E o que é essa preciosidade, que é o que dá esse contexto para fazer vinhos tão valorizados? É esse cenário que vocês estão vendo aqui. Isso aqui é a Borgonha. Pequenos vilarejos, cercado de vinhedos, literalmente, né, por todos os lados, sendo que vai ter uma área normalmente em encosta. Essa encosta na Côte d'Or, ela fica virada para o Oriente, né? Então, já o Côte d'Or, uma das possíveis origens do nome Côte d'Or vem exatamente da encosta do Oriente, e provavelmente seja essa a principal citação, né? A gente tem aqui esse contexto que dá para a gente definir bem o que são os vinhos, ou as áreas principais da Côte de Beaune, que faz parte da Côte d'Or. Então, a gente está vendo aqui um pequeno vilarejo cercado de vinhedos, vinhedos em áreas planas, vinhedos em áreas que começam a ter uma leve inclinação e vinhedos bem inclinados. Percebam, esse solo aqui já é um solo com um pouco mais de argila, então a gente já vê um solo aqui com um pouco mais de marga, né, que é marga calcária, então é uma argila com calcário, mas com um pouco menos presença de calcário e um pouco de pedras também, que é muito esse contexto que se forma no terroado solo da Côte de Beaune. E isso vai, de acordo com o lugar, ter uma classificação. Daqui a pouco a gente chega nela. Mas o que é importante da gente saber é que, historicamente, essas áreas, elas foram catalogadas de acordo com a qualidade que os vinhos apresentavam com o passar do tempo. E isso aconteceu desde o ano 1100 com os monges cistercienses. Os monges cistercienses são monges que era uma nova classe, era uma nova entidade, vamos chamar assim, né, da Igreja Católica, né? Eram os dissidentes dos beneditinos, que eram monges reclusos, que acreditavam muito no dogma beneditino, do ora et labora, né, que seria trabalhar e orar, né? E eles dedicavam a vida a isso. Então, quando eles vão criar a congregação dos cistercienses, eles vão levar isso muito à risca. Então, a primeira abadia deles que surge é a abadia de Citeaux, que é exatamente aqui na Borgonha. Eles vão ficar reclusos e vão começar a dedicar sua vida exatamente a ficar, né, orando e se dedicando ao trabalho. E eles começam, nessa dedicação ao trabalho, a testar cada área aqui da Borgonha. E isso começa em 1100,
Por isso que hoje, em 2023, literalmente quase 1000 anos depois, a gente sabe o que tem de diferente em cada areazinha da Borgonha. Porque eles começaram lá num trabalho bem empírico, né, de erro e acerto. Testa, não é tão bom, vamos testar outra uva. Aqui ficou bom. Pô, mas a uva aqui da parcela de cima tem melhor qualidade do que a uva aqui de baixo. Vamos vinificar separado aqui. E assim começa, durante séculos, a classificação das parcelas, das áreas de vinhedos aqui da Borgonha. Eu tive visitando a Abadia de Citeaux uma coisa assim, no final do ano passado. E, assim, é um negócio impressionante. Assim, hoje o local é aberto, né? Tem o horário que você pode entrar para visitar. Os monges ficam lá, eles normalmente estão reclusos, normalmente eles não estão ali em volta, né? Tem os funcionários ali que trabalham na loja, enfim, a igreja é aberta, você pode andar lá pela abadia. E aí na entrada da abadia tem o que é a rotina do monge. O que é a rotina de um monge cisterciense? Ele acorda 4 da manhã, exatamente para começar a trabalhar e a orar. Passa o dia nisso. Então, durante o dia tem os horários revezados entre as refeições, o trabalho e a oração. Eles fazem isso o dia inteiro. Então, eles né, com esse dogma de que... E eles entendiam que o que dava para eles que eu vou falar isso de uma forma mais delicada, mas o que dava para eles a salvação, entre aspas, era exatamente ter uma vida com esses dogmas. Era isso que deixavam eles mais próximos, né, do caminho da palavra, de Deus, etc. Então eles levavam isso muito a sério. E eles já eram uma dissidência muito interessante, porque eles... Para pensar, né? Naquela época, o que aconteceu para ter essa dissidência foi exatamente o momento da Igreja Católica que era muito contrário ao que era pregado. Né? A Igreja Católica cobrando dinheiro dos pobres, a Igreja Católica punindo, né? Literalmente matando as pessoas. Então, assim, eles entenderam que não está certo isso que está acontecendo, né? A igreja está muito mais voltada para o dinheiro do que necessariamente para a palavra de Deus, né, que seria a verdade. Então é muito interessante isso da gente pensar. E aí a gente hoje consegue ter essa grande referência de terroir por causa dos monges, que trabalharam arduamente para conseguir entregar os melhores vinhos de cada área. E aqui só para a gente lembrar que o que os monges fizeram foi exatamente criar cada parcela, entender o que cada parcela se comportava. Tanto que a classificação dos vinhos da Borgonha, hoje, mesmo a classificação hoje de Grand Cru, Premier Cru, os Village, eles respeitam muito o que foi descoberto pelos monges. Claro, centenas de anos, o que os monges conseguiram classificar de os melhores vinhos, as melhores áreas aqui da Borgonha. E isso é o que a gente chama de climat. Climat é cada parcela consistente de terroir dentro da Borgonha. Então, cada apelação que a gente tem na Borgonha é um climat. Cada Grand Cru é um climat. Né? Cada Premier Cru é um climat. São legais, né? Um termo para a gente ouvir seguidamente a falar, né? O que é um climat? O que é um climat? Climat é exatamente isso. É uma parcela, é uma área, normalmente pequena, consistente em características de terroir, e aí acabam tendo uma classificação normalmente. Tem um outro termo que é bem utilizado, que é o termo lieu-dit, e às vezes as pessoas confundem, né? O que é um lieu-dit, o que é um climat? Um lieu-dit é um termo de referência. É um termo histórico, né? Antigamente não tinha geolocalização, não tinha... Para dizer assim, onde é que mora o Marcelo? O Marcelo mora lá perto do muro da Grande Figueira. Então, esses nomes históricos, muitas vezes, puderam também ser levados para os vinhos. Então, o vinhedo da Grande Figueira. O vinhedo do muro da Grande Figueira. Isso é um lieu-dit, é um nome histórico que pode muitas vezes ser utilizado também nos rótulos. Aquele lá é o vinhedo da Grande Figueira. Climat
uma parcela consistente de características de terroir próximas. Liu-Di, uma referência geográfica de um lugar. Na classificação dos vinhedos da Borgonha, as classificações Premier Cru e Grand Cru normalmente são climás, né? Mas por isso que a Borgonha é difícil, né? Muita informação para a gente conseguir lidar com elas. Mas estudando a gente vai ficando menos difícil. O termo clos é uma área murada, normalmente um local histórico também, né? Tipo Clos Vougeot, é um vinhedo murado. O termo monopole é para quando uma área tem um único dono, que isso é muito difícil na Borgonha, né? Então, um único dono, por exemplo, o vinhedo do Romanée Conti, né? Lá em Vos-Romanée, é um único dono aquele vinhedo, né? E aquele vinho, ele é um monopólio, porque só tem um único dono, um único proprietário. Isso é muito difícil. E o termo, né, velho vins, que é para vinhas velhas, que são muito utilizados. Então, esses termos aqui, como a gente está repassando a Borgonha, é bom a gente lidar com eles, porque eles seguidamente eles vão aparecer. E aqui nessa foto dá para a gente ver um pouco mais sobre esse terroir da Borgonha. Percebam aqui o solo com bastante presença de argila, com presença de calcário, então uma marga, com presença de pedras e com presença de areia. Então, vendo lá o vinhedinho, tem uma inclinação, aqui tem outra inclinação, aqui tem outra inclinação. Tudo isso é o que vai fazer a Borgonha esse seu grande destaque, porque cada área é uma área diferente. Cada parcela aqui vai ter um conjunto de terroir diferente. E aí a gente tem as duas uvas principais da Borgonha, que é a Chardonnay e a Pinot Noir. Elas têm uma boa capacidade de expressar as pequenas variações do lugar, principalmente a Pinot Noir. E essa diferença que a gente tem aqui de inclinação, de solo, isso que vai fazer com que os vinhos sejam diferentes, mesmo perto uma parcela da outra. Uma inclinação diferente, né, um contexto de solo, uma textura de solo diferente faz os vinhos ficarem diferentes. E isso é uma das grandes questões da Borgonha, que os vinhos acabam sendo bem diferentes mesmo próximos. E por isso que na Borgonha, logo foi um dos primeiros lugares a ter um grande destaque para os conceitos de vinhos orgânicos e vinhos biodinâmicos. Porque eles querem, primeiro, preservar o máximo possível o lugar. Segundo, porque acredita-se que os vinhos conseguem se expressar de uma forma mais autêntica quando se tem esses conceitos, né, de vinhos orgânicos, vinhos biodinâmicos e também de menores intervenções como um todo, né? Ou seja, vinhos para tentar expressar um pouco mais o lugar, já que tem um dos lugares mais valorizados para vinhos do mundo, então vamos tentar expressar ao máximo isso para ganhar ainda mais valor. E até hoje é muito utilizado, principalmente para vinhedos orgânicos e biodinâmicos, o cavalo com arado manual, exatamente para trabalhar bem o solo, dar uma aeração no solo maior e tudo mais. Então é bem, bem legal, tá? Isso ainda é bem utilizado hoje. Eu vi que alguém tinha perguntado se ainda era utilizado o cavalo para arado. Sim, vinhedos orgânicos e biodinâmicos normalmente vão utilizar, né? Então isso é bem comum. E muitos produtores não são nem certificados, tá? Muitos não são nem certificados. São orgânicos, muitos são biodinâmicos e às vezes não fazem certificação. Ah, por que não fazem certificação? Vocês devem se perguntar. Porque é muito caro fazer certificação. E às vezes eles já vendem todo o seu vinho é muito caro, e eles preferem não gastar o dinheiro com a certificação, mas eles implementam e não certificam. Isso é comum na Europa, tá? Bem comum. Claro, isso normalmente para produtores mais famosos, produtores que não têm a necessidade de provar que eles são, né? Mas a maioria dos produtores acabam fazendo a sua certificação, sim. Mas vamos lá. Vamos abrir umas perguntas, mas antes vamos primeiro localizar aonde que é a Côte de Beaune. Estamos na França, na parte central da França, a Borgonha. Vindo aqui para baixo, dando um zoom nesse mapa, a gente tem a Borgonha com praticamente, né,
uma separação de áreas importantes. Então, a gente vai ter a área do norte, que vai envolver principalmente Chablis, e depois a gente tem a área ao sul de Dijon, que vai envolver ali quatro áreas muito importantes da Borgonha, sub-regiões da Borgonha, né, que é a Côte-de-Nuit, a Côte-de-Beaune, a Côte-Chalonnaise e o Mâconnais. E é aqui nessa área, que vai literalmente a partir de Dijon para o sul, que a gente vai ter, que é essa área aqui, ó, aqui, separado em 4 parcelas, a partir de Dijon, separando as 4 áreas. Então, Côte-de-Nuit, Côte-de-Beaune, a Côte-Chalonnaise e o Mâconnais. O que a gente está vendo hoje? A gente está vendo um pouco mais dessa área aqui chamada Côte-de-Beaune. Nessa área Côte-de-Beaune, a gente tem uma cidade que serve de sede, bem no meio aqui, chamada Beaune, que dá o nome para essa grande área. Essa grande área envolve vários vilarejos, algo em torno de 50 vilarejos, e os vilarejos, às vezes, eles são muito próximos um do outro. Eles chamam de ville, né? É um pequeno vilarejo que às vezes tem, olha, moram poucas pessoas, tem poucas casinhas, às vezes o vilarejo é 1 quilômetro, 1,5 quilômetros, 2 quilômetros um do outro. Mas já é um vilarejo diferente. Então envolve algo em torno de 50 vilarejos aqui e tem uma extensão aproximadamente de 20 quilômetros quando a gente fala de norte a sul e algo em torno de 5 quilômetros quando a gente fala de oeste e leste. Então, uma área relativamente pequena, cheia de vilarejos e cheia de vinhedo. Só para a gente relembrar que essas duas áreas juntas aqui, a Côte-de-Nuit e a Côte-de-Beaune, elas juntas formam a famosa Côte d'Or. Por quê? Porque os vinhedos vão estar, a sua grande maioria, em encostas, ou pelo menos os melhores vinhedos vão estar em encostas virada para o Oriente. Então, Côte, encosta, d'Or, do Oriente, encosta do Oriente, que são os melhores vinhedos da Borgonha, tanto na Côte-de-Nuit quanto na Côte-de-Beaune. Mas o nosso papo hoje é aqui na Côte-de-Beaune. Dando mais uma ampliada, então, né, literalmente ali, olhando a Côte-de-Beaune, um pouquinho mais próxima, né, com esse conjunto de áreas, Côte-de-Nuit e Côte-de-Beaune formando a Côte d'Or, o que nos interessa, então, é essa parte da Côte d'Or chamada Côte-de-Beaune. O que acontece aqui? Aqui, hoje, ainda os vinhos tintos, eles são um pouco mais presentes que os vinhos brancos. Então, temos algo aí em torno de 50 de uvas tintas para facilitar um pouquinho, né? Porque aqui também é permitido vinhos rosés, apesar de que os volumes de vinhos rosés ainda são bem pequenos. Mas a gente tem algo em torno de 57, 58% dos vinhedos sendo para vinhos de uvas tintas e algo em torno aí de 43, 42% para os vinhedos de uvas brancas. Uvas principais são disparado Pinot Noir para as tintas, Chardonnay para as brancas. Também aparece aqui um pouquinho de Gamay, aparece um pouco de Pinot Blanc, aparece um pouco de Pinot Gris. Até a Pinot Gris e a Pinot Blanc podem aparecer nos cortes de alguns vinhos regionais e até de alguns villages aqui na Côte-de-Beaune. Mas preponderância Chardonnay na sua grande maioria. Tá? E uma outra coisa aqui pode aparecer de coisas diferentes e tudo mais, mas Chardonnay para brancos e Pinot Noir para as tintas. Pois bem, chuva aqui, e aí até fazendo uma pequena comparação, aqui chove algo em torno de 600 a 700 milímetros por ano. Tem ficado mais quente e mais seco. Então, assim, tem os anos ficado aqui mais quentes e mais secos, o que tem gerado vinhos mais alcoólicos, um pouquinho mais encorpados. Se a gente compara a Côte-de-Nuit e a Côte-de-Beaune ela é um pouquinho mais quente, um pouquinho mais seca que a Côte-de-Nuit. Pouquinho. Tá?
Tá, então significa que então os vinhos vão ser mais pesados? Não necessariamente, porque não é só ser seco e ter calor para os vinhos ter determinadas características. Isso é uma das características importantes, um dos fatores importantes. Mas depois vai ter todo o restante, que é profundidade do solo, textura do solo, composição do solo, a inclinação. É isso que faz com que cada área tenha sua diferenciação e seja tão valorizada, porque elas são diferentes uma das outras. Mas o que acontece aqui é exatamente isso. Essa foto aqui eu fiz lá na comuna de Chassagne-Montrachet, e vocês conseguem ver que a inclinação, ela é uma inclinação suave. Ela é uma inclinação leve. Os vinhedos aqui, eles estão em altitude mais ou menos aí em torno de 200 a 350 metros de altitude. Os principais vinhedos. Às vezes chegando a 400 metros de altitude. Os principais vinhedos. Mas percebam que a inclinação, ela é um pouquinho, ela é pequena. Só que isso faz toda a diferença. A área da inclinação, a tendência é os vinhos serem melhores do que das áreas mais planas. Essas pequenas oscilações é que vão fazer os vinhos serem muito diferentes uns dos outros. Falei que ainda aqui a gente tem um volume um pouco maior das uvas tintas para fazer vinhos tintos e alguma coisa de vinho rosé. Mas os mais prestigiados são os vinhos brancos. Tanto que aqui na Côte de Beaune nós teremos 8 grandes crus, sendo que apenas um permite fazer vinho tinto. Permite branco, mas também permite tinto. Os outros são todos grandes crus para vinhos brancos. O grande destaque aqui são os Grand Crus de vinhos brancos, e aí para Grand Cru somente Chardonnay. Não é permitido outra uva. Mas aonde estão os vinhedos de Grand Crus? Nas melhores parcelas, nas melhores áreas. Então, esse contexto aqui ele é muito importante, porque eu até vou mudar um pouquinho e vou trazer falar um pouquinho de vinhedo que eu acho que vai facilitar se a gente pegar essa imagem aqui. Essa imagem é uma imagem para nos ajudar a entender um pouco esse relevo e a importância que tem, tá? Aqui na Côte de Beaune. Por quê? O que acontece? A gente falou que essas inclinações aqui na Côte de Beaune, elas estão em exposição leste, sul e sudeste. Mas principalmente leste, sudeste e sul. Leste e sudeste são as melhores. Por quê? Porque o sol está aqui, ó. O sol nasce aqui. Então, pega o sol desde a manhã. Como nós estamos numa área de clima continental, aqui a gente tem um clima continental um pouco mais moderado, mas temos solos frios, e aqui, quanto mais cedo começa o sol a aparecer e a mandar radiação para os vinhedos, mais rápido começa o ciclo da videira a metabolizar, e melhor é a maturação da uva. Os invernos aqui são frios, os verões são relativamente quentes, mas bem ensolarados, porque as chuvas se concentram um pouco mais para o outono e alguma coisa no inverno. Então, se os vinhedos começam a receber sol mais cedo, eles começam a maturar a uva mais rápido. E começam a também ter uma melhor maturação da uva do que os vinhedos que vão receber sol depois. Então, essa inclinação ela é extremamente importante. Porque quem está com vinhedos virados para o leste e sudeste começa a receber o sol mais rapidamente. Imagina que os vinhedos que vão estar do outro lado vão receber sol depois. Esse contexto é importante, que forma uma colina com uma floresta preservada na parte superior, uma inclinação, um vilarejo na parte um pouco mais baixa e plana, e depois uma área plana. O que acontece nessa inclinação? Os melhores vinhedos eles estão na inclinação, porque recebe melhor exposição solar,
recebe sol logo pela manhã, e o contexto de solo é bastante variado. Por quê? Porque na inclinação, a gente vai ter os melhores solos, com a melhor drenagem, com o melhor contexto de solo para a vitivinicultura de alta qualidade. A matéria orgânica, que faz vinhos menos interessantes, ela vai descer para a parte plana. Então, os vinhos das partes planas, os vinhedos de parte plana, são os menos interessantes. Tem muita matéria orgânica. Então, é o que vai fazer os vinhos regionais da Borgonha. Quando começa a ter uma pequena inclinação e uma composição de solo um pouquinho diferente em volta dos vilarejos, a gente vai ter o que a gente chama dos vinhos villages, que são vinhos que levam o nome dos vilarejos. Então, aqui, na parte plana e com solo de maior matéria orgânica, são os vinhos regionais. Em volta dos vilarejos, a gente vai ter os vinhos village, ou seja, que levam o nome do vilarejo. E quando começa a melhor parte da inclinação com os melhores solos, a gente vai ter na parte central da colina, que vai ter o melhor conjunto de concentração de água, de profundidade de solo, de contexto de solo, de exposição solar, os vinhedos Grandes Crus. Na parte superior, normalmente os vinhos Premier Cru, e na parte abaixo do Grand Cru, de novo, os vinhos Premier Cru. Porque não vão ser muito bons, mas menos bons do que os Grand Crus. E assim nasce a classificação dos vinhos da Borgonha de forma resumida. Resumida. Porque a gente precisa de aulas e aulas para entender isso aqui. O que aconteceu que formou esse relevo? Foi o movimento. Primeiro que os solos aqui, eles têm origem há mais ou menos entre 180 a 150 milhões de anos atrás. Aqui era um grande mar. Esse mar, com o passar do tempo e movimento das placas tectônicas, ele deixou de existir. Esse mar, ele ficou com o fundo de muitos fósseis marinhos, né, muitos crustáceos que foram morrendo com o tempo e foram sedimentando no fundo do solo. Quando esse mar secou, esse solo era muito rico nesses fósseis marinhos, e esses fósseis marinhos são muito ricos em calcário. Então, deu aqui ao solo dessa área muita presença de calcário. Há mais ou menos 15 milhões de anos atrás, teve um movimento muito importante de placas tectônicas que deu origem aos Alpes, os famosos Alpes europeus. E aqui deixou essa área, que fica do outro lado dos Alpes, fica a oeste dos Alpes, muito fragmentada e ondulada. Mas esse movimento de 15 milhões de anos atrás fez aflorar diferentes parcelas de solos muito antigos, lá do período Jurássico, lá de 150 milhões de anos atrás. Só que de forma muito irregular. Solos que se formaram durante milhões e milhões de anos. E esses solos, o que acaba acontecendo? A videira, quando ela vai, a sua raiz aprofundar no solo para buscar água, ela está passando por esses diferentes solos, com diferentes composições, trazendo micronutrientes diferentes, e isso vai expressar uvas com perfis diferentes e vinhos com perfis diferentes. E cada área vai se expressar de uma forma diferente. E isso é um pouco do que é a beleza da Borgonha. Que cada área se expressa de uma forma diferente. Cada conjunto, e esse ficou muito fragmentado, esse conjunto de solos. Muito fragmentado. Então, você caminha metros, já tem uma composição de solo diferente. Olhando um pouco da Côte de Beaune, ela tem, então, uma área de aproximadamente 20 a 25 quilômetros aqui de norte a sul e um pouco mais de 5 quilômetros quando a gente fala de leste a oeste, com muitos diferentes vilarejos e vilarejos bem importantes, né? Pommard, Volnay, Meursault, né? Pouligny-Montrachet, Chassagne-Montrachet, são todos vilarejos muito importantes, que vão ter o seu contexto de terroir. Agora, o grande diferencial é que os principais vinhedos, eles vão estar nessa encosta virado para o leste ou para o sudeste. A chamada, por isso que eles chamam, né, esses dois conjuntos de áreas
Côte de Nuit, Côte de Beaune, como a chamada Côte d'Or. E eu vi que alguém tinha perguntado, deixa eu responder umas perguntas para vocês, que eu vi que alguém tinha perguntado alguma coisa que... o Lucas perguntou, aprendi que a Côte d'Or seria em Costa Dourada. É uma das teorias, tá, Lucas? Ela é hoje um pouco menos defendida. A teoria hoje que é mais aceita é que Côte d'Or vem de encosta do Oriente, porque fica uma encosta virada para o leste, para o Oriente. Também tem a teoria da Côte d'Or. A teoria da Côte d'Or é porque é uma região que fica muito... As folhas ficam amareladas ali na mudança do verão para o outono e ganha aquela cor meio dourada, né? Também é uma teoria, né, de encosta dourada. Uma delas, né, hoje é mais aceita, que é a encosta do Oriente. O Fernando perguntou, o solo argilo-calcário também contribui para o frescor dos vinhos? Sim. O solo principal, são solos frios, tá, Fernando? Então, assim, solos frios, a tendência é já ter ou gerarem vinhos com uma maior acidez. As uvas acabam tendo uma retenção de acidez um pouco maior. E solo calcário ainda mais, tá? Até pelo pH do solo, né? Ainda mais. Deixa eu ver aqui uma pergunta. O Rafael Aguirre trouxe. Nos viveiros, as mudas de Chardonnay de Borgonha têm classificação distintas das de champanhes. Alguns produtores destacam isso. Eu não entendi bem a pergunta aqui, tá, Rafael? Se quiser fazer ela de novo agora. Se tem clones diferentes, a resposta é sim. Se os clones são direcionados para áreas diferentes, a resposta também é sim. E se são clones diferentes das de champanhe, a resposta também é sim. Tá? Então, se for essa pergunta, sim. São clones diferentes de champanhe. A diferença é que em champanhe, o regramento é muito maior. Tá? Não que aqui não seja, mas em champanhe, quem decide o clone é o comitê de champanhe. Tá? Então, até isso. Aqui na Borgonha, não. Aqui tem um pouquinho mais de flexibilidade, apesar de ser bastante rígido também. A Cláudia Apertado, se ainda usam cavalos para arar a terra? Sim. Usam cavalo para arar a terra, sim, tá? Até hoje, principalmente nos vinhedos orgânicos e biodinâmicos. Tá? A Cláudia também tinha perguntado, a disposição das vinhas em fileiras dão uvas melhores para vinhos? Nas encostas, sim. Claro que todos os alinhamentos que eles vão fazer ali, das filas e até das linhas, né, mas principalmente das filas, é exatamente para aproveitar melhor a exposição solar. E quanto mais inclinação, vamos pensar que na inclinação as uvas conseguem ficar como se fosse em alturas diferentes e conseguem receber melhor a incidência solar. Melhor que nas áreas planas, que nas áreas planas uma videira faz sombra para outra, né? Aí é um pouco mais difícil expor o cacho diretamente ao sol, que isso é bastante importante. Bom, tem bastante perguntas, né? Bastante perguntas, legal. O Eduardo trouxe. Na Borgonha existe um movimento similar à quarta era de Barolo, que produtores melhores representam essa nova era. Então, Eduardo, a pergunta é muito legal. Dizer que tem uma nova era, classificar por eras, na Borgonha é um pouquinho mais difícil, porque não tem isso tão marcado. Mas a gente está vivendo um novo momento dos vinhos da Borgonha. Um novo momento que primeiro, uma supervalorização, depois a produção orgânica e biodinâmica muito mais presente, mas os produtores na Borgonha, cada um com seu estilo por essência. São produtores que são históricos, são há muitos anos aqui fazendo isso, então eles têm a sua essência, que vem normalmente de uma essência familiar, né, os pequenos produtores, e os grandes domains, né, acabam sendo produtores importantes que compram uvas de várias parcelas e fazem vinhos com diferentes classificações, eles acabam tendo uma linha um pouco mais, não vou dizer comercial, mas um pouco mais de mercadológica. Então, pequenos produtores estão cada vez mais destacados na Borgonha. Isso seria uma nova onda dos vinhos da Borgonha. São pequenos fazendo seu vinho e não vendendo a sua uva, e fazendo vinhos diferentes, com uma valorização diferente, vinhos muito elegantes, mas com potência, com intensidade. Borgonha tem isso, nessa complexidade dos vinhos da Borgonha, ela é bastante importante. E isso também que faz os vinhos da Borgonha, muitas vezes, ter essa supervalorização, é porque eles fazem vinhos muito diferentes, né? Cada área vai ter ali sua valorização, sua diferenciação. Isso é bom, né? Isso é bem, bem legal. Tá, vamos vir para mais umas perguntas. Aliás, vamos passar um pouquinho da parte de conteúdo e depois a gente volta para mais umas perguntas. Eu também quero mostrar uns vinhos para vocês. Então, agora dando um zoom aqui no mapa da
Côte de Beaune, a gente tem o que aqui, né? A Côte de Beaune, ela acaba tendo um clima continental mais fresco para moderado, até moderado um pouquinho mais evidente aqui, né? Poderia botar aqui já hoje um clima moderado, aqui sendo um pouco mais destacado, né? Claro que a gente vai indo mais para o sul, vai ficando um clima um pouco mais quente. Quanto mais para o sul da Borgonha, mais quente. A gente não tem todo o frescor que a gente tem de Chablis. Chablis é mais frio, é um pouco mais fresco, é um solo mais frio ainda. Solo muito calcário. Mas aqui, na área da Côte de Beaune, tem muitos, então, vilarejos. Os vilarejos principais, eles vão ficar aqui nessa parte, pegando a encosta e pegando parte mais leste, que ficam, né, literalmente a leste das florestinhas, e que vão ter os principais vilarejos, os principais vinhedos. E do outro lado da florestinha, a gente vai ter as áreas de maior altitude, que são as áreas, né, das Haute Côte de Beaune, que são as áreas mais altas, atrás das florestinhas, que vão ter vinhos interessantes, mas um pouco menos valorizados que os vinhos dos vilages principais, que são esses que estão marcadinhos aqui, né, tanto das áreas Village Premier Cru e Village Grand Cru. Solos muito antigos, né, botei um resuminho aqui para vocês no material para facilitar, né, solos muito antigos, solos muito ricos em calcário e marga calcária, e um contexto muito peculiar de acordo com cada lugar. E é isso que vai fazer essa beleza de cada área aqui da Borgonha. E é importante, tá? Os volumes de produção estão cada vez menores. A gente tem riscos muito sérios aqui de geada e de granizo. E essas geadas que acontecem, essas geadas principalmente no começo da brotação, é uma geada que vem e mata literalmente a safra. Então os produtores aqui, eles tentam achar formas de proteger os vinhedos dessas geadas quando estão ameaçando. Isso faz, esses intempéries de geadas e granizos, faz normalmente oscilar muito o que são cada safras, o que são cada uma das safras aqui na Borgonha. E eles tentam achar jeitos de contornar isso, evitar que perca volume de produção ou perca a safra inteira. Então eles usam muitas vezes aqueles ventiladores, eles usam aqueles aspersores de ar, às vezes eles contratam um helicóptero para ficar girando o ar, né, aqui na parte baixa do vinhedo e não acabar tendo congelamento, né, da formada da geada, a formação da geada que acaba queimando a brotação. E um dos que é o mais tradicionais é esses queimadores que eles colocam aqui no meio dos vinhedos para conseguir subir um pouco a temperatura média dos vinhedos e não ter a formação da geada. Mas olhem o trabalho que é isso. Imagina, eles passam a noite inteira colocando queimadores aqui, acendendo esses queimadores para aumentar a temperatura e não ter a geada queimando, matando a brotação. Então, além de tudo isso que a gente tem falado, de escassez, de volumes menores, a gente tem muitos intempéries que impactam nesse volume menor, mas também aumentam muito a mão de obra, aumentam muito o custo de produção. Vocês imaginem o custo para fazer isso aqui. Aí se tiver 3, 4 riscos de geada, geada negra, que eles chamam aquela geada que vem muito forte e queima tudo. Então o custo de produção também se eleva. O risco aumenta. Então tudo isso vai impactar no preço final dos nossos vinhos aqui da Côte de Beaune. Pois bem, eu coloquei aqui para vocês, então, que a Côte de Beaune, ela vai ter as 4 classificações básicas da Borgonha, que são os vinhos regionais, que a uva pode vir de qualquer lugar, inclusive aqui da Côte de Beaune, os vinhos Village, os vinhos Village Premier Cru e os vinhos Grand Cru. E esse mapa, que é o mapa oficial da apelação, ou das apelações da Borgonha, né, do Bureau Interprofessionnel de Vin de Bourgogne, né, ou seja, seria o Bureau Interprofissional dos Vinhos da Borgonha, que é quem organiza, né, as denominações da Borgonha. Vocês conseguem ver os 4 níveis
de classificações distribuídas entre a área da Côte de Beaune. Então, partindo da cidade de Beaune, vocês vão ver vinho regional na parte plana mais baixa, vinhos village marcadinho em amarelo em volta dos vilarejos, né? Vocês vão ver aqui essa parte laranja, que são os vinhos Premier Cru, que são nos melhores vinhedos dos vilarejos, e vocês vão ver duas areazinhas aqui, uma aqui bem no norte da Côte de Beaune, em volta de Alox-Corton e Landau-Cerny, e outra areazinha vermelhinha aqui, entre as comunas de Chassagne-Montrachet e Pouligny-Montrachet. Aqui estão os Grand Crus. Então, os Grand Crus da Côte de Beaune ficam agrupados em duas áreas. Lá próximo, né, lá bem no norte, lá próximo a Alox-Corton, e aqui entre Chassagne e Pouligny-Montrachet. E aqui vão concentrar os grandes crus, que são os melhores vinhos. São os melhores vinhedos e que geram os vinhos mais caros e mais valorizados. Coloquei aqui para vocês o que são os principais vinhos regionais que podem ser feitos aqui na Côte de Beaune. Então, lembrando que os vinhos regionais, de modo geral, eles são vinhos que são dos vinhedos menos valorizados, principalmente esses vinhedos das áreas mais planas, mais baixas e com mais matéria orgânica. Normalmente vai permitir diferentes uvas, duas pode aparecer o nome no rótulo, que é a Pinot Noir e a Chardonnay, para essa apelação regional chamada Bourgogne, e tem uma outra, que é a apelação Bourgogne-Aligoté, que também vai levar o nome Aligoté, que dá referência à uva, que é uma uva branca também, plantada e importante aqui, que é a Aligoté. Menos importante que a Chardonnay. Então, essas classificações regionais, a uva pode vir de boa parte das áreas, mas aqueles vinhedos de menor prestígio. Então, a apelação mais clássica é a Bourgogne, Bourgogne-Aligoté, Côte-Bourguignon, Bourgogne-Pastourin, Crémant de Bourgogne, que são os espumantes. A nova apelação, que é uma apelação interregional, né, porque ela acaba pegando, ela é chamada de Bourgogne-Côte d'Or, que pode vir das áreas da Côte d'Or. Então é uma apelação interessante, porque pelo menos a gente sabe que não vem de qualquer lugar da Borgonha, vem da Côte d'Or, que as uvas têm um prestígio um pouquinho maior, né? Então só pode ser utilizada essa apelação da área da Côte d'Or e da Côte de Beaune. Então são áreas aí interessantes, são áreas aí que são caros, não tem jeito, mas bons produtores fazem bons vinhos. Cuidado que tem muita... Como é que nós vamos falar isso? Tem muito gato por lebre, né? Então tem que tomar um pouco de cuidado. Né? Tem que tomar um pouquinho de cuidado. Pois bem, aqui olhando um pouquinho mais, a gente vai ter na parte oeste, normalmente atrás das florestinhas, nas partes um pouco mais altas, a gente vai ter uma outra apelação regional chamada Haute Côte de Beaune. O que é isso? Ela fica nas partes mais altas, são partes que são um pouco mais frias, são solos com menos inclinação, são solos mais planos, mas em altitude, e que vão ter vinhos menos caros. São boas alternativas de preços, com uma qualidade interessante. Normalmente são vinhos menos complexos, são vinhos com um pouco mais de peso, tem uma certa rusticidade, mas com preços interessantes. São menos caros do que os vinhos Village, são menos caros que os vinhos Premier Cru e Grand Cru, por óbvio, né? Então, tanto aqui na Côte de Beaune quanto na Côte de Nuits, nós teremos esses Haute Côte. Então, aqui, Haute Côte de Beaune fica nas partes mais altas, atrás das florestinhas, não vão ter aquelas inclinações tão boas, os solos vão variar bastante, normalmente são solos com presença de calcário, mas um pouco menos elegantes nos vinhos, um pouco menos complexos, mas com bons preços. E aqui vai a dica para vocês, tá? Bons produtores fazem bons vinhos. Então, encontrar bons produtores, eles fazem vinhos interessantes aqui também das partes mais altas. Tá? Apesar de ter menos prestígio,
bons produtores conseguem fazer coisas interessantes. Mas assim, entrando nos villages, a gente tem aqui pelo menos 20 villages que são classificados com denominações exclusivas e que conseguem ter um preço relativamente bom, se a gente souber encontrar, mas já com valorização, e que são os melhores villages. Então tem pelo menos 20 aqui que eu até listei para vocês, desses vilarejos, que é uma boa referência para vocês encontrarem os melhores vinhos. Eu aproveitei e deixei aqui para vocês também, marcadinho em negrito, o que são os melhores dos melhores, na minha opinião. É óbvio que a gente tem vinhos incríveis em vários deles, tá? Muitos deles, desses 20 aqui, eles têm Premier Cru. Ah, e aí vai, e essa é uma coisa legal da Borgonha, que quando tem um Premier Cru, ele é listado, ele é citado que é um Premier Cru, então vai levar o nome do village e também vai aparecer escrito Premier Cru, isso ajuda. Então aqui para vocês, olha que filezinho que o prof fez para vocês. Eu vou tomar um gole de vinho em minha homenagem, porque eu fiz isso aqui para vocês, de listar os 20 melhores vilarejos, os 20 melhores villages aqui da Côte de Beaune. Olha como eu sou querido. Um brinde para mim, tá? Porque eu mereço por fazer isso para vocês. Por quê? Porque o nome da apelação vai aparecer o nome do village. E aqui só quem conhece para saber. Por exemplo, Alax-Corton, Meursault, Chassagne-Montrachet, né? Esses estão marcadinhos aqui em preto, ó. Pommard, Pouligny-Montrachet, Saint-Aubin, Volnay. Esses são, para mim, os mais destacados vilarejos aqui da Côte de Beaune, tá? Pernod-Vergelé eu gosto de todos aqui, tá, gente? Então, deixa eu deixar isso claro. Pernod-Vergelé faz coisas incríveis. Área de Beaune faz coisas incríveis, né? Poxa, tem coisas incríveis, né? Savigny-le-Bon faz coisas incríveis. Então, assim, ó, tem coisas incríveis. Tem coisas muito legais. Mas esses pretinhos tem um extra, tá? Tem um extra aqui. Até porque muitos deles envolvem também a parte dos Grand Crus, tem muitos Premier Crus de alta qualidade. Então aqui tem os 20, né, que eu considero os melhores aqui para vocês. Qualquer um aqui é normalmente com uma régua um pouquinho mais alta. E muitos deles aqui têm classificações para Premier Cru também. Mas, claro, o melhor dos melhores são os Grand Crus. Esses são os melhores dos melhores. E aqui um ponto importante, tá, gente? Premier Cru na Côte de Beaune, assim como em toda a Borgonha, todo Premier Cru ele é ligado a um village. Então ele vai levar o nome do village mais Premier Cru. Então, por exemplo, deixa eu voltar aqui, ó. Um vinho Pommard Premier Cru, ele vai levar o nome Pommard Premier Cru. Um vinho Chassagne-Montrachet Premier Cru, vai levar o nome Chassagne-Montrachet Premier Cru. O que muda para os grandes crus. Porque cada Grand Cru tem um nome exclusivo. Esse é um ponto importante. E cada Grand Cru é uma apelação exclusiva. Esse é um ponto importante também. Então, aqui na Côte de Beaune, nós temos 8 dos Grands Crus da Borgonha. No total, são 33. 8 estão aqui na Côte de Beaune. Eles estão agrupados... e aqui um detalhe, tá? Para branco e para tinto, sendo que para branco só um permite fazer vinho tinto. Os brancos são as grandes destaques. Então, os 8 permitem fazer vinhos brancos, só um permite fazer vinho tinto. Aí permite fazer vinho tinto e vinho branco, que é Corton. Tá? Então, todos os Grand Crus são apelações separadas. São apelações diferentes, independentes. Aqui, as 8 permitem fazer vinhos brancos somente com Chardonnay. Uma permite branco e tinto, do tinto é permitido Pinot Noir. Somente. Os Grand Crus
da Borgonha, sempre ou Chardonnay ou Pinot. Pois bem, aqui, quando a gente fala dos Grand Crus, eles estão em duas áreas. Na área próxima ao Lox Corton e aqui na área próximo entre Chassagne e Puligny. Então, olhando eles, e aqui a gente deu um zoom lá na área de Alox Corton, o que a gente tem? Aqui estão os Grand Crus em volta da florestinha de Corton. Vocês estão vendo aqui marcadinho em amarelinho o que são os brancos. Então a gente vai ter aqui Charlemagne e Corton Charlemagne. E aqui em tinto o que são os tintos, que é ou que são as apelações de Corton. Então, aqui a gente vai ter 3 Grand Crus, né? Corton Charlemagne e a gente vai ter... Até botei um resuminho para vocês aqui para facilitar a vida de vocês. Vocês, meu Deus, não vou ficar perdido. Não, eu botei aqui a listinha para vocês dos Grand Crus, tá? Então, aquela área ali, em volta da comuna de Alox Corton, a gente tem 3 Grand Crus. Corton Charlemagne e Corton. Sendo que somente Corton permite tinto e branco. Pouquíssima coisa de branco, Corton. A maior parte dos vinhedos de Corton são tintos, mas alguma coisa de branco. Corton Charlemagne, aí é somente para branco. Percebam aqui que é uma área relativamente grande, porque a gente tem em Corton 97 hectares de vinhedos, na área de Charlemagne a gente tem 52 hectares de vinhedos. Então, é um Grand Cru grande, é uma área grande de Grand Cru. Tá? Até assim o pessoal fala que, poxa, é meio oscila a qualidade, né? É Grand Cru, mas é um pouquinho diferente. Tem alguns climas diferentes de Grand Cru aqui dentro, que é uma área grande e tudo mais. Né? Inclusive, bota aqui, ó, pega 3 áreas pega 3 vilarejos, né? Alox, Landu e Pernod. Então, assim, é uma área um pouco maior. Né? Assim, gente, é caro. É Grand Cru da Borgonha. Oscila de acordo com o produtor. Né? Tem alguns vinhos que o pessoal fala, não deveria ser Grand Cru e tal. Tudo bem, mas é classificado e não vão mexer, tá? E depois a gente tem a área dos Montrachets, que são áreas somente para brancos, aonde a gente vai ter os 5 Montrachets clássicos. E aí já com áreas bem menores, sendo menor Criobatard Montrachet, né, que tem 1,5 hectare, né, bem pequenininho. Depois a área de Montrachet, que tem 8 hectares, também muito valorizado, mas são áreas menores e caros. Muito caros. Muito caros. E envolve em volta das comunas, ó. Puligny Montrachet e Chassagne Montrachet. Essas duas comunas, o que elas se chamavam? Puligny e se chamavam de Chassagne. Como o vinhedo Montrachet era muito famoso, eles pegaram e adicionaram o nome do vinhedo na comuna, no vilarejo. Por quê? Porque o Village agora leva o nome também do Grand Cru. Leva um nome diferente, porque é o nome do Village, só que o Village, até vamos apagar aqui para ficar mais fácil. O nome do Village passou a ser, por exemplo, Puligny Montrachet. Então, se tu faz um vinho Village, tu vai chamar de Puligny Montrachet. Tá levando o nome Montrachet junto. Os caras foram espertinhos, né? Os caras foram bem espertinhos. E isso eles fizeram tanto aqui na Côte de Beaune, quanto lá na Côte de Nuits também, com alguns vilarejos. Os caras foram bem espertos, né? Então, méritos deles. E aí, a gente olhando um pouquinho mais, ó, e aqui até dei um zoom nesses vilarejos, vocês estão vendo aqui, tudo são as parcelas de vinhedos, tá? E por cor, ó, o que vocês estão vendo aqui? Aqui é legal da gente brincar um pouquinho, ó. Aqui tá a área dos Grand Crus, tá? Olha aqui a área dos Grand Crus. Então, aqui envolve os Grand Crus que pegam a área de Puligny Montrachet, aqui pega os Grand Crus que pegam a área de Chassagne Montrachet. Tá? Olha que interessante. Aquela foto, lembra que eu fiz lá, que vocês viram, que eu falei que era em Chassagne Montrachet? Aquela foto que eu fiz, ela é aqui, ó. Nessa areazinha aqui, ó. Né? E vocês viram a florestinha lá. Aquela foto que tô eu no começo da aula, é a foto que eu fiz exatamente aqui, ó. Né, aqui está a comuninha de Chassagne Montrachet. A gente fez essa foto para essa área aqui um pouquinho mais para cima. Né? E olha só, deixa eu até pegar aqui, ó, vamos dar uma apagadinha aqui.
Aqui na área dos Gran Crus, né? Então a gente está vendo aqui os vinhedos, estão todos marcadinhos aqui, ó. Montrachet está aqui, Chevalier Montrachet está aqui, né? Então aqui estão os Gran Crus, mas percebam que em volta, com esse amarelinho clarinho, a gente tem os Premier Cru, que são as áreas, inclusive os Premier Cru aqui, que são áreas de... que são as áreas de Premier Cru brancos, né? E aqui a gente tem Premier Crus bem famosos, tá? Bem importantes. Bem importantes mesmo. Bem destacados e tudo mais. E olha que interessante também, ó. Uma dica extra para vocês, que até eu vi alguém falando aqui, deixa eu até aproveitar, o Lucas tinha falado, ó, os vinhedos colados aos Gran Crus são interessantes, por exemplo, em Remy. Então, eu ia dar essa dica agora, porque os vinhedos, quando estão muito próximos dos Gran Crus, podem ser vinhos de alta qualidade, não vão ser classificados como Gran Crus, não vão ser tão caros quanto, mas podem ter uma qualidade tão alta. Em Remy é um exemplo, ó, é um vinhedo que está coladinho em Montrachet e em Chevalier Montrachet. Colado. Então, é um vinhedo que provavelmente tem uma qualidade alta. Ele é um Premier Cru. Em Remy é um Premier Cru de Saint-Aubin. Né? Saint-Aubin está aqui. Então, em Remy é um Premier Cru que pega tanto um pedacinho de Chassagne Montrachet quanto um pedacinho de Saint-Aubin. Então, lembrando que é a uva que tem a distinção. Ou seja, da onde ela vem. Do vinhedo que ela vem. Então, é um exemplo interessante aqui, esses Premier Cru coladinho aí nos Gran Crus, que podem ter uma qualidade assim. Gente, bom produtor Premier Cru faz coisas incríveis, tá? Bom produtor Premier Cru faz coisas bem interessantes mesmo. Então, o prof. queridão fez para vocês aqui uma tabelinha, olha que coisa linda, né? Uma tabelinha com todos os Gran Crus da Côte de Beaune, dizendo os vilarejos que eles estão, o nome do Gran Cru, e se ele faz branco ou se ele faz tinto, e a quantidade de hectares de cada um deles. Olha que coisa linda. Não é lindo isso? Pois então, vai ficar no materialzinho para vocês, essa coisa linda aqui, para vocês saberem, para vocês terem noção, né? Olha aí, uma referência lindona aqui para vocês, né? Olha, é bacaninha. E claro, a gente deixa marcadinho assim uma tabelinha para ajudar a estudar, né? Para ajudar a gente a compreender, a entender, uma vez que seja, às vezes é muito difícil da gente aprender sobre a Borgonha, né? A gente está aqui falando um pouquinho da Côte de Beaune, mas estamos falando de uma forma até meio superficial, porque tem muito que se falar. E aqui eu trouxe para vocês 5 produtores que chegam aqui no Brasil que eu gosto bastante e que todos eles são produtores que têm uma qualidade alta. Claro, vai oscilar muito a questão de preço, são produtores bons, então vão ser um pouquinho mais caros alguns e tudo mais, mas uma dica para vocês, quem quer tomar coisa muito representativa da Côte de Beaune, que entreguem realmente uma qualidade alta. Então, 5 produtores de 5 importadoras diferentes que chegam aqui no Brasil e que eu gosto muito. Primeiro, Guy Amiot, que é um produtor, né, muito importante. Ele faz vinhos tintos também, Chassagne Montrachet, mas principalmente vinhos brancos. Quem traz para o Brasil é a Gran Cru, importadora. E, seguidamente, eles fazem algumas promoções, tá? Então, fica a dica para vocês, acompanhem lá, comprar pelo site, normalmente é mais barato do que comprar pela loja física da Gran Cru, o preço tem umas promoções melhores e tudo mais, fica a dica para vocês, tá? É um produtor muito bom, qualquer vinho dele é muito bom, produtor, sim, a gente esteve visitando eles no final do ano passado, foi lá que eu fiz aquela foto, inclusive aqui da entrada da aula, é muito bom, a régua de qualidade dele é muito alta, é muito, muito bom o que ele faz. Depois tem um produtor icônico, clássico da Borgonha, aqui da Côte d'Or toda, e que faz coisas muito legais aqui na Côte de Beaune, que é o Févelet. Févelet quem traz é a Mistral,
Esse cara é um ícone, essa vinícola, né, esse domain é um domain muito, muito icônico e que eu gosto muito. É um produtor também orgânico, assim, a qualidade é muito alta, ele faz coisas muito boas, muito, muito boas, tá? Mas sim, ele custa um pouquinho mais. Dica! Preciosa, qualidade e preço, entregando muita qualidade. E com preços não tão caros. Um produtor também orgânico, que eu gosto muito, chamado Ratot, Jean-Claude Ratot. Esse cara aqui é incrível o que ele faz, tá? Tem uns 3 vinhos dele que chegam no Brasil. Esse cara é muito, muito bom. Quem traz para o Brasil é Delacroix. E os vinhos dele oscilam aí na faixa mais ou menos aí dos seus 400, 500 reais. Ah, Marcelo, isso é caro. Sim, é Borgonha de um puta produtor, altíssima qualidade. Vai ser caro. Só que, por exemplo, Fevelê vai custar mais do que isso, né? Vai custar 700, vai custar 800, vai custar 900. Quanto maior o nível de qualidade, quanto maior o prestígio do vinhedo, mais caro, tá? Pode ver que eu também botei aqui vilagens diferentes, tá? Chassagne Montrachet, aqui eu botei o Meursault, e aqui eu tô falando, o Ratot ele faz Beaune e faz Beaune Premier Cru. E é muito bom, tá? Quem traz é Delacroix, e assim, o preço é muito bom pela qualidade deles, tá? Vai nessa, que assim, ó, aqui não tem erro, tá? Esse não tem erro. Aqui é batata. Claro, ele faz um Chevrolet Chambertin também, o Ratot, só que é mais potente, ele é um vinho para guarda, ele é um vinho que precisa de tempo. Já os Beaunes são deliciosos, né? Eles devem estar aí na safra agora, se eu não estou enganado, acho que está na safra 19 ou está chegando a safra 20 do Ratot no Brasil, e vale a pena, tá? Vocês também conseguem comprar online, é bem legal, tá? Recomendo aqui, talvez aqui como custo-benefício, barato não é, mas a qualidade é alta, entrega muita qualidade e muita representatividade. Depois, 2 tintos, que são os melhores villages tintos da Côte de Beaune. Mas não só melhor, muito melhores. São os 2 tintos de alta qualidade. Lembrando que tem um Grand Cru tinto que é Corton, tá? Mas eu ainda gosto mais eu gosto mais desses villages do que do Grand Cru. Que é Volnay, que é o mais elegante, talvez, dos tintos de alta qualidade da Borgonha. É muito floral, é muito elegante. E Pommard. Pommard é do ladinho, só que aqui a gente tem um solo que tem afloramento de ferro e fica muito potente. Fica muito intenso, muito tânico. E 2 produtores também importantes aqui. Volnay, para mim, esse é o melhor produtor de Volnay, tá? Tá chegando no Brasil agora. Abemos, comemoremos, que é Georges Gantenet. Esse cara é muito bom. Mas assim, ó, não é bom, ele é muito, muito bom. Muito bom. Um dos melhores vinhos que eu tomei ultimamente da Borgonha foi um Volnay, um Village, né? Até tomei com um dos proprietários da Cellar, um dos sócios da Cellar. Quem traz para o Brasil é a importadora Cellar. E o Fernando, que o Ito, que é um dos sócios, ele disse, vamos abrir uns vinhos, te mostrar uns vinhos, salve. E ele abriu um Volnay assim, nossa senhora, foi incrível o que esse produtor faz. É incrível, esse cara é muito bom. Quem traz é a Cellar, esgota normalmente muito rápido, assim, talvez consiga achar alguma coisa no site da Cellar, mas vale a pena, tá? Vale muito a pena. Eu sempre tenho ele em adega, eu sempre compro. Esse aqui é difícil entrar em promoção, porque os vinhos são super prestigiados, enfim. Estamos falando de vinhos um pouco mais caros, mas vale muito a pena. E outra lenda aqui é Philippe Paquelé, né? Philippe Paquelé também é outro baita produtor, fica aqui na cidadezinha de Beaune, e ele faz vinhos incríveis, né? Então, quem traz para o Brasil é a Grand Cru, e esse sim, bem caro, esse aqui vai custar na faixa de R$1.500, mais ou menos, porque acaba tendo aí uma questão de muita representatividade, é um produtor super famoso, tudo mais, então, muito representativo. Beleza. Eu tenho as perguntas de vocês agora. Eu vou ali para a sala de degustação. Vocês me dão um segundinho para eu mudar de sala. E aí a gente vai dar uma olhada aqui em alguns vinhos. A gente vai dar uma olhada aqui em algumas. Vamos ver o que a gente tem de legal aqui. Eu vou só mudar para a gente ir lá para a sala de degustação. E aí eu mostro uns rótulos para vocês legais, uns produtores legais que eu gosto. Tá bom?
Pode ser? Beleza? Então, vamos fazer isso. Vamos vir aqui para a sala de degustação agora para a gente trocar umas ideias aqui, mostrar uns rótulos para vocês, bacaninha. Deixa eu até botar aqui, ó. Eu trouxe o vinho, né, que a gente está degustando, que é o Pernod Vergelé, né, esse aqui é do Cantenet. Esse que traz para o Brasil é a Chess France, né, gosto também bastante. E bem interessante, assim, bem legal. A Chess France, de vez em quando, demora para entregar, né? Atrás e tal, né? Assim, olha, tem umas importadoras, gente, principalmente em Borgonha, que esses caras são muito bons. Assim, a logística da Cellar, eu tenho que respeitar. Os caras entregam muito rápido. A Delacroix também entrega, assim, ó, muito rápido. A Chess France demora um pouco para entregar, e a gente pede suporte, tudo suporte, onde é que tá o vinho e tal. Mas vem, entrega, tá? E eles estão em promoção, tá, gente? Duas dicas legais para vocês aqui. Duas dicas bem bacanas de vinhos que estão em promoção da Borgonha. E é difícil ter Borgonha bom em promoção, tá? Tem duas importadoras que eu vi que estão em promoção. Primeiro, eu recomendo vocês irem lá, tem coisas muito legais. Deve estar acabando, não sei se ainda está a promoção, vocês verem a aula aí se tiver, mas vale vocês entrarem de vez em quando no site deles e darem uma olhada, tá? A gente teve promoção da Cellar, importadora, que é um dos melhores importadores de Borgonha, né? Eu acho que a promoção da Cellar acho que acabou, então a Cellar faz pouco promoção, quando tem promoção, mas o portfólio da Cellar de Borgonha é imbatível no Brasil, são os melhores, tá? Então dá uma olhada, mas tinha duas que eu vi que ainda estavam em promoção. Vale vocês olharem essas três. Olha a Cellar Vinhos, depois olha a Delacroix. Delacroix tá em promoção agora. Um produtor que tem até uns vinhas velhas interessantes aqui da Cotebon, bem bacana. Ratot não tava, mas ainda tava alguma coisa em promoção lá. Então, Cellar Vinhos, Delacroix e a Chess France. Chess France também estava com promoção, inclusive esse vinho aqui, ó, que ele custa R$350 mais ou menos, ele estava por 200 e alguma coisa. Tá? Então, vale a pena essa dica de ouro aí para vocês darem uma olhadinha lá, porque assim, ó, é difícil ter promoção de vinho bom da Borgonha. E eles estavam agora na Black Friday e tal, então deem uma olhada lá que vale a pena. Bom, estou provando o vinho aqui com vocês. Deixa eu mostrar aqui algumas coisas diferentes também. Eu tirei da adega, então eles estão um pouquinho suadinhos aqui. Ratot, gosto muito, tá? Aqui um Bon Premier Cru. Bon. E aí, ó, percebam que vai ter um nomezinho aqui, ó a apelação, ó. Apelação Bon Premier Cru Contrôlé. Estão vendo aqui embaixo? Então, quando é um Premier Cru, vai levar o nome do village mais o nome Premier Cru. Então, isso facilita a vida, porque ele vai ter escrito Premier Cru, ó. Tem grandão aqui, ó, Premier Cru, e tem aqui embaixo. Então, Bon é um vilarejo, um village aqui da Côte Bon. E esse cara, Jean-Claude Ratot, ele é muito bom, tá, gente? Ele é muito bom. Esse cara aqui é fenomenal. E safra 2018 é uma safra muito boa também, tá? Muito boa. Vou deixar no material aqui abaixo da aula para vocês eu vou deixar a tabela de safras atualizada para vocês poderem também dar uma olhadinha nas diferentes safras, enfim, que eles estão recomendando. Então, assim, quem traz para o Brasil o Jean-Claude Ratot é a Delacroix. Esse é um produtor pequeno. Também, seguidamente, acaba os vinhos, tá? Então, recomendo vocês. E esse compra e o Ratot tem preços muito bons, tá? Muito bons mesmo. Deixa eu ver aqui também. Esse aqui é um produtor grande, que é legal, né? Ratot é um produtor que ele é ele é um comerciante, ele é um negociante que compra várias parcelas, compra ovos de várias parcelas e faz vinhos e tem preços interessantes, tá? Quem traz o Ratot para o Brasil é o wine.com.br e eles seguidamente também fazem algumas promos, então é legal comprar nas promos. Eu comprei esse Chassagne Montrachet 2018, que é uma safra histórica, muito boa. Chassagne Montrachet é um vinho branco um pouco mais encorpado, né? A gente viu que é um village ali importante que envolve também
alguns Grand Crus. Esse aqui é um Premier Cru, e é um vinho que tem bastante... por mais que seja uma vinícola um pouquinho maior, ela consegue também entregar bastante qualidade, tá? Bastante qualidade. E aqui deixa eu mostrar para vocês um Grand Cru, aí o Grand Cru tinto, né, Corton. Olha aqui para a gente conseguir dar uma olhada, ó. Então aqui, ó. A vantagem dos Grand Crus é que os Grand Crus também vem escrito Grand Cru, tá? Corton Grand Cru. Então o nome da apelação, ó, vai vir lá, Apellation Corton Grand Cru Contrôlé. Que isso facilita um pouco o nosso entendimento. Então, para Borgonha, toda vez que for Premier Cru ou for Grand Cru, vai aparecer escrito Premier Cru ou Grand Cru. Isso, por um lado, é bom. Já que é tão difícil Borgonha, isso facilita um pouco aí o nosso entendimento. Facilita um pouco. Então, dá uma ajudada. Dá uma ajudada. Deixa eu trazer algumas perguntas de vocês aqui. O Kildare falou que a área da Borgonha tem muito produtor que faz vinho de péssima qualidade. Na Borgonha e no mundo inteiro, né, Kildare? Tem gente que faz vinhos não tão bons, sim. E a Borgonha não é só por ser a Borgonha que vai sempre fazer vinho bom. Não, por isso que eu falo que bons produtores fazem bons vinhos. Mas tem muito vinho, é caro. Agora tem uma coisa, né? É muito caro a Borgonha. Todo vinho da Borgonha é caro. Ele pode ser um pouco menos caro, mas ele vai ser caro. E tem muito vinho que é muito mais caro do que entrega. Isso, com certeza. Em todos os níveis, né? Inclusive Grand Cru, tá? Tem Grand Cru aí que... Enfim. Mas é Grand Cru. Vamos lá, mais perguntas. O Lucas, o vinho tinto de entrada do Torres está muito barato na wine. Custo-benefício excelente. Branco era um custo muito excelente, mas acabou. Olha a dica, tá? Então também, produtor interessante. Então o Lucas dando a dica lá que na wine... Também a wine seguidamente faz promoções, então é legal ir acompanhando, né? Então é legal para poder comprar e pegar alguns preços um pouco menos caros. Legal. Bacana. O pessoal gastando bastante da aula, né? Dizendo, a Solange mais uma vez uma aula show. E Borgonha é isso. Legal a gente ir trabalhando aos poucos para ir entendendo ela, porque é muita informação, então exige um pouco mais da gente. Né? Então a gente vai entendendo aos pouquinhos aí para conseguir dar uma facilitada na vida. Claro, aqui a gente está falando da Côte Bonne, a gente nem falou dos villages específicos, a gente nem falou dos Grand Crus específicos, a gente nem falou dos melhores Premier Cru, porque não precisa de tempo para isso. Mas eu prometo que a gente vai fazer outras aulas e que vamos melhorando um pouco esse entendimento por partes, por parcelas, né? Melhorando ir absorvendo mais e aos poucos a gente montando esse entendimento sobre o que é mais importante da Borgonha. E legal, tem bastante coisa. O pessoal gostando bastante da aula, dizendo que a aula tá muito legal, né? O Giovanni disse que a aula tá top, a Cássia falou que esse prof é top, legal. O pessoal gostando bastante da aula, né? O Bruno também falando que a aula tá muito bacana. Legal, bacana. E tem muita coisa, o Rafael Gui tinha falado alguma coisa. Alguns produtores informam que adquirem mudas de Chardonnay da Borgonha para vinho tranquilo e espumante. Sim. Isso também, né? Porque como o Chardonnay é muito famoso, Rafael, acaba que... Imagina, tu tem um Chardonnay na Borgonha muito famoso. Aí tu tem um clone que se desenvolve bem na Borgonha. Tem gente que compra esse clone, porque os viveiros replicam, e levam esses clones para ser plantados, para fazer vinho tranquilo no mundo. Né? Então tem sim. Tem bastante, é bem comum, né? Chablis, do pessoal da área dos Montrachets ali, então tem bastante coisa, né? A Cláudia perguntou, como são os aromas dos tintos da Borgonha? Eu vou falar especificamente aqui da Côte Bonne, tá? Então, vou falar assim, se a gente pegar, por exemplo, os vinhos de Volnay, eles são um pouquinho mais florais. Tem uma flor, um estoquezinho de flor delicado com aromas de frutas vermelhas. Se tu pega Pommard, já é um vinho com um pouco mais de estrutura, um aroma de uma fruta um pouquinho mais madura. Então, já lembra um aroma de amora, já lembra um aroma, às vezes, quando evolui de cassis, já lembra um aroma... E os aromas são evolutivos muito gostosos, porque lembra um pouco de carne curada, lembra um pouco de cogumelo, lembra um pouco de suboac, aquele chão de bosque, né, que envolve um pouco de madeira velha, um pouco de musgo,
um pouco de terra molhada, e isso é um dos grandes diferenciais dos vinhos aqui da Côte Bon, que eles evoluem muito bem, os melhores vinhedos. Os Grand Crus têm um potencial de guarda muito grande, muito grande, e eles acabam sendo, por isso, são os mais caros do mundo, né? Então, não tem jeito. Mas são vinhos complexos, são vinhos que conseguem ter uma distinção muito grande, são vinhos muito representativos. Dica para vocês é, bons produtores fazem bons vinhos, mesmo às vezes os vinhos mais de entrada. Quanto maior o nível hierárquico, mais caro o vinho, quanto melhor o produtor também, mais caro o vinho. Vocês sabem que tudo impacta no preço dos vinhos da Borgonha, mas boas importadoras têm feito um trabalho muito interessante, como eu falei para vocês, né? Essas duas vale a pena vocês darem uma olhadinha, principalmente a Cellar, faz um trabalho muito legal, e a Delacroix também, com esses vinhos, assim, meio selecionados, que assim, a Cellar tem um portfólio um pouco maior de Borgonha, para mim a melhor importadora hoje disparado de Borgonha no Brasil, mas a Delacroix tem poucos produtores, mas produtores muito bons, assim, então, com preços muito bons. Então fica a dica, claro, a gente falou, né, da Wine.com.br, a gente falou da Grand Cru, tem dois produtores que eu gosto muito ali na da Grand Cru, né, tanto Guia Miot quanto Michel Noelat, a World Wine, que é, né, o maior portfólio hoje do Brasil, tem coisas muito legais, como o próprio Paquelê, que é muito bacana. A Mistral, né, tem um portfólio muito forte ali de Borgonha, com Feuvellet e outros. Então, sim, tem coisas legais. O Lucas está falando da Anima Vinho, não é verdade. A Anima Vinho também, boa, Lucas. A Anima Vinho também tem um portfólio muito legal, tá? Muito legal de Borgonha. Eu tô até, quando for a São Paulo, vou lá visitar eles. Vou dizer que eu nunca comprei da Anima Vinho, tá? Mas eu sei que o portfólio deles, eu acompanho, o portfólio deles é bem legal também. Bem legal. Bem legal. Bom, gente, a aula passou voando, né? A gente está aí com, poxa, horas, literalmente, de aula, né? A Cristiane falou que passou voando e realmente eu nem percebi agora. Muita coisa para a gente ir absorvendo de Borgonha, mas acho que a gente deu mais umas contribuídas, focando um pouquinho na Côte Bon de forma um pouco mais ampla, e com o passar do tempo a gente vai evoluindo e avançando para áreas um pouco mais específicas. Adorei, obrigado por todas as interações, foi muito legal, que a gente conseguiu aí avançar alguns pontos bem interessantes, né, bem bacanas aí para a gente pensar um pouquinho sobre e entender um pouquinho mais sobre a Borgonha, principalmente Côte Bon. Foi muito bacana, aliás, ótimos comentários de todos, né? Quero agradecer, deixar aquele beijo mais que especial, deixar aquele brinde final. Você acabou de ouvir uma aula de vinhos do professor Marcelo Vargas, em formato de podcast. Para mais conteúdos, dicas e materiais sobre a bebida, acesse o site www.marcelovargas.org. Um forte abraço e até o próximo encontro.